E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu já estou aqui no embalo gravando a parte 2 dos nossos comentários ao Gustavo Machado, apresentador do canal Orientação Marxista. Nós já temos um vídeo 1 em que a gente falou bastante sobre limpeza étnica, a história de 1947, 48, e aí eu tive que finalizar o vídeo, vocês viram lá por qual motivo foi, e agora estamos fazendo uma parte 2 e eu já quero emendar falando sobre o Hamas, tá bom? Eu acho que este vídeo aqui vai ser bem menor do que o primeiro, mas se for propício a gente faz parte 3, parte 4, enfim, quantas forem necessárias. O que eu queria provar é o seguinte, o que eu queria trazer, correlacionar é o seguinte, há todo esse discurso de que há uma limpeza étnica, né? Há uma grande ação deliberada, sistemática por parte de Israel e, portanto, o que o Hamas faz tem que ser visto, né, de uma forma pelo menos curiosa, pelo menos com alguma simpatia. Vejam se não é esse o raciocínio que será aduzido agora. Então é isso, vamos para o segundo ponto. Teve muitos comentários sobre o Hamas. Eu realmente não consigo entender como as pessoas acham que está acontecendo uma disputa, como se fosse um processo eleitoral entre o governo de Israel e o Hamas, né? Vamos votar quem a gente quer como alternativa política. De onde vocês tiraram isso? O que tem ali é um processo de ocupação, de domínio, opressão e extermínio brutal dos palestinos. Independente de qual seja a alternativa política dominante entre os palestinos, e evidentemente eu tenho todas as críticas imagináveis ao Hamas em todos os sentidos, você não tem que esperar eles terem a alternativa política que você quer para poder defendê-los da situação a que eles foram submetidos. Vou dar um exemplo aqui para você. Se o Brasil é invadido por um país qualquer, com intenções colonizadoras, que quer colonizar o Brasil, tá? Pegar todos os recursos naturais e levar embora, pegar as pessoas para produzirem para a colônia, submetendo todo mundo às condições de vida mais desumanas. Eu vou falar assim, será que eu apoio ou não apoio a invasão do Brasil? Se o presidente for Bolsonaro, eu vou apoiar a invasão do Brasil. Vocês estão de brincadeira comigo? O governo do Brasil pode ser a ditadura militar, que se o Brasil for invadido com intenção colonizadora, é absolutamente legítimo e temos que defender o país e chamar os trabalhadores de fora do Brasil para apoiar essa luta também. Agora, Gustavo, você que fala tanto de materialismo histórico, como os marxistas em geral falam, na materialidade do que está acontecendo lá, qual que é a luta do Hamas? Qual que é a prática do Hamas para fazer isso que você está dizendo, tá? Vamos já conversar sobre isso. Presta muita atenção nisso. Vocês estão entendendo a questão? Não se trata do Hamas, se trata do povo palestino. Vou citar aqui para vocês o que foi dito pelo ministro da Defesa israelense alguns anos atrás. Ele falou, olha, na faixa de Gaza não há inocentes. Vocês vão mesmo cair nesse discurso que perpassa a mídia dominante, tanto no YouTube quanto a oficial, televisiva e tudo mais, que é a guerra de Israel contra o Hamas? As declarações dos líderes das nações não resumem seus países. Então, por exemplo, se você pega as declarações, como ele falou, do Bolsonaro, essas declarações, em muitos casos, não representam, não reduzem o país àquela fala. Se você for pensar, o pior dos casos, sei lá, as coisas de que eu discordo muito, né, assim, de forma muito notória do que o Netanyahu fala, do que o primeiro-ministro israelense fala, elas não representam Israel, tá? Então, simplesmente trazer, né, a fala de alguém, isso não representa o debate, isso não representa a pessoa, porque você pode pegar a mesma coisa das falas palestinas, dos líderes dos palestinos, do Fatah, do Hamas, e isso não representa aquela população. Se você pensar, por exemplo, que hoje, pelo menos segundo as pesquisas que são divulgadas, a maior parte da população de Gaza é favorável a uma resolução pacífica com Israel. Entende? Então, assim, o que o Hamas fala sobre o que quer fazer, o que ele faz, o que o primeiro-ministro de Israel faz, não é o resumo daquela nação. A gente não pode confundir autoridades com os civis. Eles são realmente distintos, são coisas totalmente distintas. É claro que eles chegam lá por um processo eleitoral, é um processo político, né, de partidário, é um processo que envolve ali as suas peculiaridades democráticas daquela região, né, das suas eleições. Mas assim como no Brasil, você vai dizer, por exemplo, que hoje, né, por causa da polarização toda que aconteceu nas nossas eleições, de as pessoas não se verem representadas em ninguém e vai ter que votar no menos pior, no voto útil, né, para poder tirar o mal maior, como a maioria das pessoas votou, né? É muito difícil você pensar que a maioria das pessoas no Brasil estavam sendo totalmente bem representadas
por aquelas opções, né? Você não vai poder dizer que agora, mesmo que elas tenham chegado lá por vias democráticas, que elas representam em suas declarações em totalidade as práticas de Israel, a opinião pública de Israel. Tá? A mesma coisa vale para o Hamas, e a faixa de Gaza, e o Fatah na Cisjordânia, e a autoridade palestina. Tá? São coisas distintas, gente. Tá? São coisas distintas. Sério mesmo, tá? Segundo ponto a colocar, tá? A respeito dessa questão. Em 48, quando o Estado de Israel foi arbitrariamente criado, do nada, né? Segundo eles, o direito de autodeterminação israelense, o direito de autodeterminação sobre um território que não é seu, do qual você não está. Aliás, tinham começado a migrar para lá, né? Seguindo a linha sionista e tudo mais. Começado a migrar e, como você mesmo já admitiu no vídeo, sempre houve judeus na região. Nunca deixou de existir judeus lá, para deixar bem claro. Então, não tinha Hamas em 48, tá? Guerra de 67, não tinha Hamas. Durante os anos 70 inteiro, não tinha Hamas. O massacre palestino, limpeza étnica, tudo isso que eu estou falando, continuou e se intensificou nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. Vai surgir Hamas na virada dos 80 para os 90. Eu digo isso sem ter nenhuma dúvida, isso é básico, elementar. Existe Hamas por causa de Israel. Cada geração de palestino que nasce é mais radicalizada e se torna disposta a tudo. Você sabe o que é viver uma vida onde você viu sua casa sendo destruída várias vezes, onde todo mundo tem na família parentes e parentes e parentes que morreram em bombardeio por causa de Israel e que você não tem acesso nem à água, nem à energia, nem emprego, nem a nada, vive num muro cercado onde você não pode nem sequer sair sob o controle de Israel. E vocês ter alguma dúvida do porquê que existe o Hamas? Tá? Com as características que ele tem? Todas as tentativas de conciliação fracassaram. Tá? Surgiu o Fatah com o Yasser Arafat lá atrás, que depois conciliou, aceitou os dois estados. E hoje como é que estão os dois estados de Israel lá na Palestina? Tá? Só existe o Estado de Israel. E na Cisjordânia a gente tem pequenos enclaves palestinos com a população palestina ilhada, que não pode nem se mover para outro enclave palestino, porque no meio da Cisjordânia é território de Israel. E Gaza, já comentei bastante a respeito. Tá? Então, não se trata do Hamas, não vou cair nessa. Isso aí seria, para dar um outro exemplo aqui, para ficar mais claro, né? Se tiverem trabalhadores aí de uma empresa sendo massacrados, jornada de trabalho desumana, hora extra, tudo que vocês possam imaginar, e vão fazer uma greve para lutar por melhores condições. Olha só, vamos lá. Olha essa analogia então que ele está construindo. Tem trabalhadores sendo explorados e eles vão decidir fazer uma greve. Eu preciso ver qual que é a direção, sei lá, do sindicato para saber se eu vou apoiar essa greve? Eu preciso ver a direção do sindicato para saber se eu vou apoiar a greve. Tá, a direção do sindicato é a liderança. Eu preciso saber qual que é a liderança, qual que é a direção da liderança, saber quem que é o Hamas, para saber se eu vou apoiar o que o Hamas está promovendo. Essa é a pergunta, se a analogia dele é essa. Se a direção do sindicato for um monte de burocrata, então não, eu quero que os trabalhadores continuem se ferrando. Vocês estão entendendo? Que é isso que vocês falam quando reduzem a questão de lá a Israel versus Hamas? Nunca se tratou do Hamas, se trata da população palestina e do objetivo orquestrado de Israel de retirar toda a população da Palestina, seja mandando para outros lugares do mundo, seja exterminando, como já acontece em Gaza, que mais da metade da população é feita de crianças e adolescentes. Por que será? Tá, então, lembrando, temos que distinguir as coisas aqui. Pode até ser o caso de que algumas lideranças sejam realmente muito mais chegadas à ideia de que Israel deve expandir o seu território, como infelizmente é a opinião, as falas e as ações do atual governo de Israel. Eu acho que Netanyahu ele tem uma política muito questionável, ele não era para estar naquela posição, não acho que ele é um bom ministro, um bom primeiro-ministro de Israel. Eu tenho muitas dúvidas sobre, na verdade eu tenho certeza de que nas mãos dele um acordo de paz está mais distante do que já esteve quando Israel esteve sendo dirigida por outras pessoas, com outras lideranças que estavam no poder. Mas, dado isso, justifica-se dizer, mas a gente tem que apoiar o que o Hamas está fazendo. Porque quando você fala que existe uma greve, a greve que o Hamas está promovendo, essa greve em específico, não é apenas uma luta contra a opressão
simplesmente. Mas é o ataque de civis inocentes. É isso que a gente tem visto, e visto aos montes, chegando já na casa dos milhares e se expandindo por toda a região. Em um ataque deliberado em que você pega crianças, tenho até dificuldade de descrever, né, por causa de tão sinistro que é, o tão cruel que é, né, de tão bizarro que é, né, de tão criminoso que é. E até eu tenho receio de falar porque as palavras são tão estigmatizadas que o YouTube pode cortar, né, que o alcance, porque descrever essas coisas já gera nessa ojeriza que o próprio algoritmo corta. Apoiar a greve, Gustavo Machado, nesse caso, é apoiar a morte de inocentes, tá? E você pega os comentários de outros, né, pensadores de esquerda que têm falado no YouTube, eles falando coisas como: ah, mas mesmo essas pessoas... Não foi o caso do Gustavo, que eu não ouvi falar nesses termos até agora, mas outros ainda falam: mas mesmo essas pessoas inocentes estão dentro de um contexto neocolonial, estão sendo simpatizantes, condescendendo, né? Estão condescendendo, estão sendo convenientes com o governo, estão se aproveitando da situação, estão na materialidade do fato, concordando com a sua mera existência, com a ocupação que Israel promove. Então, assim, legitimando um ataque horrendo com esse tipo de discurso, sabe? Você dizer que, eu preciso ver qual que é a direção do sindicato para saber se eu vou apoiar a greve. Bem, mas o que a greve está fazendo? A greve, Gustavo Machado, nesse momento está sendo criminosa. Está quebrando as convenções de Genebra, está quebrando tudo que o direito internacional fala sobre o que é o mínimo aceitável em uma condição de guerra. Tá, você vai dizer que Israel comete muitas atrocidades? É verdade, até no meu vídeo sobre lá o apartheid eu falei sobre isso. Mas se você pegar os mesmos relatórios do Michael Link e dessas outras organizações, eles vão, por exemplo, citar sobre as atrocidades que acontecem durante uma operação de Israel na faixa de Gaza, né, que é o que eles descrevem muitas vezes, né? Peguem lá um relatório do Michael Link e logo no começo fala sobre isso, né? Morreu não sei quantas pessoas em operações, em ataque ao Hamas, em fazendo operações militares. O que acontece também no Brasil, né? E aí vai haver toda uma discussão, né, de que as balas são direcionadas para a juventude negra, etc, etc e tal. Mas pelo menos você tem ali um aspecto formal, um aspecto de que há uma operação militar, né, uma operação para o ataque deliberado, né, a uma entidade do Hamas, a uma entidade que é considerada terrorista para Israel, e que no processo acontece de pessoas inocentes morrerem com uma política de dano mínimo, que é o que Israel tenta seguir. E aí você não pode negar que, de fato, o governo de Israel evita, quando aparece um civil, desvia o míssil, que eles tentam fazer com que haja um dano mínimo, que avisam os locais antes de detonar os explosivos. Havia toda uma acusação de que Israel atacou o hospital, e a gente sabe agora que isso tem se mostrado falso, né? Não sei se haverá alguma grande reviravolta nesse caso, mas você vê Israel, sim, em boa parte dos casos, tentando avisar. Claro, comete erros e tem que ser condenados, mas se você for colocar na balança de quem pelo menos tenta seguir as convenções de Genebra, o Hamas está muito pior na comparação. Está muito pior, né? Ao ponto de você nem poder dizer que eles têm presos políticos, mas de que eles têm reféns, né? Porque eles são uma entidade terrorista. E aqui a questão não é meramente de retórica, né? Você dizer que um é terrorista e outro não, mas é da própria caracterização técnica. Porque para o direito internacional, o terrorismo é uma ação direcionada a civis, né? Deliberadamente direcionada a civis, para promover o terror público, para coagir um Estado ou um grupo, né, político, uma entidade política a agir de determinada forma. Essa é a acepção de terrorismo para o direito internacional. E o Estado de Israel, quando atinge civis, em boa parte dos casos, é como efeito colateral, e aí você pode acreditar nos relatórios ou não. Há casos em que militares de sua própria ação pensada vai agir contra civis? Sim, mas pelo menos no que diz respeito às autoridades de Israel, né, ao comando das operações militares, o objetivo não é primariamente, não é intencionalmente afetar os civis, conquanto no processo de enfrentar o Hamas, civis morram. É o que diz lá um relatório do Michael Link. Quando descreve a morte, sei lá, de uma criança que morreu durante o conflito, o que está descrito lá? Em uma operação contra o Hamas, em uma operação especial. Pelo menos há essa desculpa. Tá? Mesmo que você não acredite que a desculpa é verdadeira, você não tem como dizer que o Hamas está no mesmo nível, porque o Hamas deliberadamente, expressamente, formalmente falando, e na materialidade dos fatos, ataca civis e diz que esse era o propósito mesmo, e age deliberadamente e se filma fazendo e divulga para as outras pessoas. Então a greve, Gustavo, a greve sindical nesse caso é criminosa.
Então você precisa saber sim quem que está no comando. Claro que em um sentido mais ideal, se você for pensar em abstrações, não, de fato, temos que direcionar as nossas ações contra Israel, né? Em uma tendência de resistência contra Israel. Mas qual que é a resistência aí nos fatos do que está acontecendo? A resistência nos fatos do que está acontecendo é um ataque contra civis, entendem? Então, não tem como aqui a gente relativizar, tá? Não estou dizendo também que talvez que esse tenha sido o propósito da fala do Gustavo de relativizar, mas ela pode ser interpretada assim, Gustavo, e a gente tem que ter cuidado com as nossas declarações. Não sei se eu me excedi muito falando sobre isso. Gente, vou finalizar esse vídeo por aqui. Você já tem bastante material sobre eu falando do apartheid, no outro vídeo sobre limpeza étnica. Quero lançar um vídeo só comentando a obra A Limpeza Étnica de Ilan Pappé, um historiador sempre citado agora pela esquerda, né? Virou praticamente um papa aí durante esse assunto de Israel e Palestina. Mas para não estender mais esse vídeo aqui, vou finalizar por aqui, tá? Se vocês gostaram, não deixem de deixar o seu gostei, de deixar o seu comentário, recomendar para amigos, compartilhar. Por favor, se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e considerar entrar no curso A Formação da Opinião, que fornece para vocês, né, com a minha ajuda, com a minha mentoria, aquelas ferramentas necessárias para poder interpretar a realidade de forma mais profunda, de forma mais técnica, evitando alguns erros de silogismo, alguns erros de princípios que podem ali ser evitados, tá bom? Gente, é isso, um forte abraço, até o próximo vídeo sobre Israel e Palestina.